Ministério da Educação publicou uma portaria que suspende por 60 dias a implementação do novo ensino médio, que está em curso desde 2017. Segundo o governo, é necessário um debate mais amplo sobre a medida, que amplia a carga horária e reorganiza o currículo. Para muitos especialistas, a reforma foi adotada às pressas e pode aprofundar as diferenças entre alunos de escolas públicas e privadas. Nós estamos vendo falta de professores, né? E essa falta de professores, claro, atinge mais fortemente aquelas escolas que já são mais vulneráveis. A reforma do ensino médio prejudica mais os estudantes mais pobres, aqueles que mais precisam de uma escola pública. Além do cronograma do ensino médio, a portaria também suspende mudanças previstas para o Enem de 2024. Mas o Ministério da Educação garante que as ações não devem afetar imediatamente a vida dos estudantes. As mudanças no novo ensino médio são um tema do Ao Ponto dessa quinta-feira. Hoje nós conversamos com a repórter Paula Ferreira, que revelou em primeira mão no Globo os planos do governo para suspender a implementação do novo ensino médio. Também ouvimos Alexandre Schneider, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Educação de São Paulo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 6 de abril de 2023 está começando. Vem com a gente! Paula Ferreira, bem-vinda ao Ponto mais uma vez. Vamos começar a tratar desse assunto relembrando como é que foi a aprovação desse novo ensino médio. Essa discussão começou ainda no governo Michel Temer, né, quando o projeto foi aprovado. Naquela época já havia críticas de educadores, estudantes ao que foi aprovado. Quais eram as principais reclamações em relação a esse modelo? Pois é, né? Já naquela época a reforma ela foi pontuada por muitas críticas, né? A primeira crítica principal foi justamente a maneira como o governo Michel Temer tentou implementar essa reforma, né? Que foi por meio de uma medida provisória. Enquanto já existia um projeto de lei no Congresso em relação ao tema. Só que o governo, para acelerar essa tramitação, né, ele foi lá, deu uma olhada nesse projeto de lei, pegou algumas referências do que já era discutido no Congresso, mas editou essa medida provisória. Então, na época, a primeira grande crítica foi que um tema tão importante como esse não deveria ter sido feito por uma medida provisória editada pelo governo, e sim por um projeto de lei que estivesse tramitando no Congresso. Então, logo que o governo Michel Temer, né, na época era o ministro Mendonça Filho, editou essa medida provisória, muitas pessoas do campo mais à esquerda, principalmente, que tem uma militância histórica na área da educação, criticou a maneira como o governo estava fazendo isso, né? Como se fosse uma mudança meio de empurrando goela abaixo a reforma do ensino médio sem uma ampla discussão, tanto por parte dos professores como também dos estudantes. E já em relação ao mérito em si da reforma, né, também, na época que o governo Michel Temer propôs essa mudança, a gente viu uma enxurrada de críticas em relação ao modelo proposto, que as críticas já naquela época eram relacionadas à possibilidade desse novo formato acabar acentuando as desigualdades educacionais que a gente tem no Brasil, que já é um sistema com muitas dificuldades, né? A gente sabe que existe escola no Brasil que não tem nem água encanada, por exemplo, não tem acesso à internet. Então, havia uma crítica muito forte de que o modelo proposto, com a previsão desses itinerários formativos, né, era uma coisa totalmente descolada da realidade brasileira e que, na prática, isso faria com que alguns estudantes que estivessem em escolas no eixo Rio-São Paulo ou escolas próximas de metrópoles, tivessem mais oportunidades do que estudantes que estavam no interior do país e por aí afora. Então, já naquela época existia essa observação de muitos educadores de que a rede pública brasileira, principalmente, não ia dar conta de oferecer todas aquelas benesses, né, que vinham sendo propagandeados pela reforma, né, como um modelo que fosse disponibilizar ali para o jovem que está no ensino médio um amplo leque de opções para ele escolher aprofundar a sua formação. Então, desde o início, a gente já viu que essa reforma surgiu pontuada
por essas críticas. Um outro ponto também que já era trazido naquela época era a possibilidade de que esse novo modelo abrisse brechas para que disciplinas como história, geografia, ficassem um pouco deixadas de lado, porque a lei que acabou sendo sancionada, ela não explicitava que obrigatoriamente algumas disciplinas tinham que ser oferecidas no ensino médio. E na época, né, o ministro Mendonça chegou a dizer que não havia necessidade de colocar isso nos termos, né, porque a Base Nacional Comum Curricular, que ia ser a base desse conteúdo geral, né, de formação dos estudantes, aí sim essa base já trazia a obrigatoriedade das disciplinas, então a reforma não precisaria sobrepor. Só para explicar para quem não conhece a reforma ela prevê que haja 60% da carga horária voltada para uma formação ampla, básica, que leva em consideração a Base Nacional Comum Curricular, e 40% dessa carga horária deve ser aprofundada nos itinerários formativos, que são dispostos em 5 áreas: matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional, que é aí onde o estudante poderia, teoricamente, escolher qual é a trajetória que ele quer seguir e se aprofundar no ensino médio. Paula, de lá para cá, há mais ou menos 6 anos, muita coisa se passou e uma parte da reforma já começou a ser implementada. As críticas que foram feitas lá no começo, elas acabaram corroboradas pelo que se viu nos últimos anos? Pois é, a gente tem ouvido muitos relatos, né? Porque agora que começa a ser percebidos de fato os reflexos, né, da implementação, porque ainda é uma implementação recente. Essa implementação acabou sendo prorrogada por conta da pandemia também, né, que atrapalhou aí, o cronograma das redes. Então, ainda é uma mudança recente para fazer um diagnóstico final, mas já muitos relatos têm sido feitos a respeito da falta de critério com que tem sido aplicada e implementada a reforma, né? Por exemplo, existe a sociedade civil, movimentos da sociedade civil que se colocam contra a reforma, eles se reúnem num grupo chamado Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, que chegou a encaminhar um relatório para a equipe de transição do governo Lula, após a eleição do presidente Lula, né, ainda na transição, destrinchando quais são já os problemas percebidos na implementação do ensino médio. E aí, alguns pontos, né, que são citados são justamente relacionados às críticas que eram feitas ainda quando o ex-presidente Michel Temer propôs o modelo, né, sobretudo relacionada à falta de estrutura das redes para oferecer de fato, itinerários formativos que sejam relevantes para o estudante. Então, o que a gente tem visto na prática é que as redes que têm menos recursos, elas têm feito uma configuração precária desses itinerários, muitas vezes, segundo esse relatório enviado à transição, terceirizando até para a iniciativa privada a configuração desses itinerários. Então, esses problemas que são inerentes, né, à desigualdade do sistema educacional brasileiro, já começam a ser sentidos na prática. Um outro ponto também que tem sido relatado é que, por exemplo, algumas disciplinas que não estão tão explícitas na reforma, elas acabam por desaparecer dos conteúdos, né, quando elas ficam aí a critério dos itinerários. Por exemplo, essas disciplinas mais ligadas à área de humanas, porque houve uma flexibilização com os itinerários que acabou um pouco deixando a coisa meio solta. Por exemplo, a nossa colega aqui do Globo, a Ludmila de Lima, ela fez inclusive uma matéria citando algumas disciplinas optativas oferecidas pela reforma, até com um nome, assim, totalmente aleatório. Por exemplo, uma disciplina chamada Brigadeiro Caseiro, outra O Que Rola Por Aí, coisas totalmente vagas, né, que podem acabar resultando numa formação meio capenga desses estudantes. Então,
por todo o Brasil, a gente tem visto muitas críticas em relação à constituição de itinerários fracos ou precários, né, ou que não tem sentido. E, além disso, também tem um outro ponto muito importante, que é a questão da formação básica. Além dessa parte optativa, das críticas dessa parte optativa, que são as principais, há uma crítica porque atualmente a reforma prevê um teto de 1.800 horas para a formação básica. E os sistemas de ensino, eles estão vendo que isso é muito pouco. Então, na prática, você ter só 1.800 horas de carga horária para a formação básica faz com que você acabe deixando coisas muito importantes fora do currículo desses estudantes. Então, esse ponto, né, o aumento dessas horas para a formação básica também tem sido uma das principais reivindicações. Ô, Paula, por outro lado, os secretários estaduais de educação, por exemplo, são contra a revogação desse modelo, né? Qual o argumento de quem defende a manutenção do novo ensino médio? Os secretários, eles têm se posicionado contra a revogação total da reforma, porque boa parte, né, dos estados brasileiros já deram início a essa mudança, e eles argumentam que não é sensato descartar todo esse esforço, tanto técnico quanto financeiro, que os estados já fizeram ao longo desses anos, para revogar totalmente a reforma. E, além dessa questão, tem uma visão também dos estados de que o modelo anterior, né, do ensino médio era um modelo muito ruim. Isso, inclusive, é até um consenso na educação, que o ensino médio brasileiro, antes da reforma, também não era bom, mas aí a divergência se dá então, tá bom, é ruim esse modelo, mas o que a gente vai colocar no lugar? A divergência é sobre o que colocar no lugar, né? Mas há um certo consenso na área da educação que o ensino médio antigo também não era satisfatório, né? Por conta do modelo, né? Que não despertava muito interesse no jovem pelo aprendizado, também era um modelo descolado, né? Segundo as críticas, né? Descolado da realidade do mercado. Então, assim, os secretários estaduais, além de quererem defender o esforço que eles já fizeram nesses anos para se adequar à reforma, eles também usam muito esse discurso, né, de que a gente já viu que o ensino médio anterior era ruim, então a gente vai cancelar e vai botar o quê no lugar? E aí fica esse impasse, né, os estados não querem abrir mão do trabalho que eles já fizeram, mas aí também tem outro setor que diz que esse trabalho não é suficiente. Então, os estados agora têm adotado uma posição de falar, não, a gente também acha que pode ser aprimorado, o que a gente não quer é revogar totalmente, porque a gente não sabe nem o que colocar no lugar e seria muito dispendioso, porque afinal os estados já gastaram dinheiro e capacidade técnica, né, nessa mudança. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que pontos da reforma precisam ser mais debatidos. Não se faz uma mudança no ensino de médio no país de uma hora para outra. Isso é um processo de forma democrática. Nós vamos ouvir as entidades, vamos ouvir os estados que executam a política, vamos ouvir os professores, vamos ouvir as entidades estudantis para que a gente possa tomar decisões com responsabilidade, a fim de que nós não prejudiquemos nenhum aluno e nenhum jovem nesse país. Paula, ontem, quarta-feira, saiu no Diário Oficial a suspensão por 60 dias do calendário da reforma, mas na prática, para os estudantes, professores e todo mundo que trabalha com educação, isso significa alguma coisa? Pois a gente, com as pessoas que a gente conversa aqui, com as fontes e também educadores, estudantes, né, o que a gente vê é que essa medida tomada pelo ministro Camilo Santana, na prática, ela tem um efeito mais político do que, de fato, um efeito que cause alguma mudança no que já está acontecendo, né? Por que político? É uma sinalização ali para parte da base do governo que defende a revogação dessa reforma, que o governo está atento às críticas e vai sim fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não tem efeitos práticos assim tão imediatos. Porque, por exemplo, essa suspensão do calendário, ela ocorre enquanto durar a consulta pública que está em vigor a respeito do novo ensino médio. Essa consulta pública, ela vai durar mais 60 dias.
Então, durante esses 60 dias, o calendário de implementação da reforma fica suspenso. Só que o próprio ministro Camilo Santana afirmou que, como os estados já iniciaram o ano letivo, e de acordo com o calendário da reforma, em 2023 eles deveriam implementar o novo modelo no segundo ano do ensino médio, então, já que eles já começaram, eles vão continuar a tocar o barco da maneira como eles começaram, ainda que o calendário esteja suspenso. E a consequência mais prática dessa suspensão vai ser em relação ao trabalho que o INEP tem desenvolvido para reformular o novo Enem. Ou seja, o calendário da reforma ele previa que em 2024 os estudantes, né, que estariam no terceiro ano fossem submetidos a um modelo do Enem adequado à reforma do ensino médio. E para isso acontecer, o INEP, que é o instituto responsável pelo Enem, ele tem que reformular a matriz do exame. Então, era o que o INEP estava correndo contra o tempo para fazer, para finalizar um novo Enem para o ano que vem. Mas com essa suspensão, isso interrompe essa formulação de um novo modelo de Enem para o ano que vem. Então, isso é o principal ponto, né? O Enem fica em aberto até que haja até que essa portaria seja revogada, né? E o calendário volte a correr, ou que haja outra decisão do ministro, seja em termos de revogação completa da reforma ou relacionada a pontos específicos, como essa questão do Enem. Paula, para a gente fechar, queria que você explicasse um pouco o que acontece daqui para frente, né? Como é que vai ser esse debate dentro do governo, quem é que vai participar dessa discussão e qual o clima no bastidor, se o ministro Camilo Santana deu sinais de que pretende revogar completamente esse novo ensino médio ou não, ele está sendo pressionado aí de vários lados, né? O ministro Camilo Santana, ele está sofrendo pressão, como você disse, de vários lados, tanto da parte mais à esquerda, da base do presidente Lula, quanto da parte mais ao centro, e também das fundações empresariais que têm interesse também nessa reforma, dos educadores, dos estudantes. Então, o ministro está dentro de um caldeirão, né, relacionado a esse tema. E o que a gente tem visto da postura dele é que ele tem buscado ali adotar um caminho do meio, né? Em nenhum momento ele fala em revogação completa, em tirar tudo e botar outra coisa no lugar, que é o pleito, né, de muitos partidos, inclusive de parte do PT, né, de parte do PT ligada mais à militância na educação. O Camilo, ele tem evitado uma postura muito extrema, seja para um lado ou para o outro, né? Então, o que ele tem manifestado é que ele vai promover uma ampla discussão a respeito das mudanças que devem ser feitas na reforma, que ele quer ouvir todo mundo, tanto que o Ministério da Educação abriu essa consulta pública, que está em vigor, né? Eles estão recebendo as contribuições na consulta, criou um grupo de pessoas, um grupo de trabalho para discutir sobre a reforma, que inclui, inclusive, os representantes dos estados. Então, o ministro Camilo tem frisado muito que ele vai prezar pelo diálogo e não vai fazer nada como foi feito, segundo ele, né, durante o governo Temer, que foi editar uma medida provisória e impor o modelo. Mas o que a gente vê é que essa posição dele também, ela não ocorre sem nenhum ônus para ele, né? Há setores já, inclusive da base do presidente Lula, que tem manifestado desconforto com o ministro Camilo Santana, que esperava uma posição mais contundente dele em relação a isso, e que já tem manifestado ali uma certa insatisfação. Mas, por outro lado, ontem, na terça-feira, o ministro Camilo se reuniu com o presidente Lula para falar sobre a reforma do ensino médio, e, inclusive, foram chamados representantes de setores ligados a centrais sindicais que são contra essa reforma e querem a revogação, mas também sentaram à mesa ali com o Lula e com o Camilo, e o Lula deu certo respaldo a ele, né? Assim, o Lula quis ouvir o que o ministro tinha para falar sobre a posição dele, explicar também quais são as críticas, né, à reforma ali. E o presidente, inclusive, tem dito em entrevistas, né, que não vai ficar como está. Então, assim, parece que o governo está tentando adotar ali, pisar em ovos, né? Paulo Ferreira, muito obrigado.
e esteja sempre bem-vinda ao Ponto. Obrigada, Paula. Até a próxima. Um abraço. Obrigada. Alexandre Schneider, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto, obrigado por aceitar o convite. Como você vê essa decisão do governo de adiar o calendário de implementação do novo ensino médio? Era um freio de arrumação necessário? Olha, eu acho que a implementação precisava de um freio de arrumação. Talvez esse adiamento e essa consulta devesse ter ocorrido já na primeira semana de governo, né? Já em janeiro, nós estamos aí já com mais de 3 meses de governo, mas a princípio foi uma boa decisão. A ver agora como o governo vai conduzir não só essa consulta, mas sobretudo as arrumações ou a reorganização necessária nesse projeto. Agora, professor, esse novo ensino médio surgiu num contexto de busca de soluções para um modelo que já tinha muitos problemas, né? Na sua avaliação, quais são os pontos positivos e o que é que não funcionou bem? Olha, eu acho que foi uma tentativa de solucionar problemas que vinham, né? A gente tinha um número grande de disciplinas, uma cobertura enorme, e a ideia era uma tentativa de transformar esse ensino médio em algo que tivesse mais de acordo com as possibilidades de escolha dos estudantes. Então, talvez o que tem de positivo é a iniciativa, mas, infelizmente, a implementação não encontrou sucesso em nenhum estado brasileiro até o momento, né? E não encontrou sucesso porque existem problemas de desenho também, Carolina. Vou dar um exemplo. A gente tem no novo ensino médio um conjunto de 3.000 horas divididas em 3 anos, né? Essas 3.000 horas, elas vão estar divididas numa base comum a todos, de 1.800 horas. Ali vão ter as disciplinas tradicionais, e vão ter que todos os alunos devem fazer. Muito bem. Depois a gente tem 1.200 horas que estão separadas no que se chamou itinerários formativos, né? Que são matérias optativas e que deveriam estar à disposição dos alunos de acordo com a sua preferência. Um menino, por exemplo, que queira cursar engenharia, ele cursaria as matérias básicas, e lá ele teria uma matemática, entre aspas, básica, e poderia se aprofundar nas matérias de matemática e de exatas para se formar, para estar pronto para os vestibulares ou para o Enem de engenharia, e para estar pronto também para cursar o curso de engenharia, que exige muita matemática. A mesma coisa vale para alguém que queira ser jornalista, então vai ter ali as matérias de línguas, ciências humanas, etc., mas vai se aprofundar nelas, né? Não vai deixar de ter uma matemática básica, mas vai ter essas outras disciplinas e vai se aprofundar nas disciplinas de humanas. O que acontece é que isso não deu certo. Não deu certo porque, primeiro, as redes públicas não conseguiram garantir as opções de todos os alunos, né? E um aluno de uma escola pública, ele vai para a escola perto da sua casa. Ele não é um aluno de uma escola privada que você vai lá e escolhe a escola de acordo com o interesse dos pais ou de acordo com o tipo de metodologia que a escola usa, né? Então, o jovem está ali naquela escola. Quando você nega o direito dele de se aprofundar naquilo que ele tem interesse, você nega o direito dele 2 vezes, né? Ou 2 direitos, para ser mais exato. Um é o que a própria reforma preconizava, de que ele estudaria e passaria pelo ensino médio observando os seus interesses e, portanto, teria um curso mais atrativo. Aí um aluno de engenharia que não consegue se aprofundar em matemática, um aluno que quer cursar exatas e não consegue se aprofundar nas disciplinas de exatas na escola, provavelmente não vai se atrair por estudar humanas, ou pode até acontecer, mas de qualquer forma vai ter desrespeitado esse direito. E o 2 é o de estar pronto para a universidade, que é um dos objetivos do ensino médio. Não é o único, né? Ele pode ter uma formação profissionalizante, mas é um dos objetivos do ensino médio. Portanto, há um problema estrutural na proposta, de desenho da proposta, né? Que inviabiliza a sua execução como um todo. O ideal agora seria a gente olhar para esse desenho, ver o que deu certo, o que não deu. Então, mais do que a consulta, eu entendo que o MEC deveria
levantar junto aos estados algumas informações básicas, né? Quais são os itinerários formativos que estão sendo, ou as matérias de aprofundamento que estão sendo oferecidas aos estudantes, né? 2, tem professor formado para cada uma delas? 3, a gente tem professor que tem uma formação para uma área e está dando aula na outra? Isso não é adequado, né? Esse mesmo professor teve formação continuada para determinadas disciplinas, né? Além da gente ouvir os alunos, os professores, que é importante, a gente tem que olhar efetivamente o que aconteceu nesses últimos 6 anos. As notícias que a gente tem não são boas. A gente tem potencialmente uma infinidade de possibilidades de itinerários, e isso faz com que a política pública ela fique muito pouco alinhada. Então é importante a gente ter uma definição melhor desses itinerários, até para poder ter um Enem que atenda a todos os alunos, formação de professores, livros didáticos, enfim, toda a política para poder apoiar as escolas nessa mudança que é tão complexa. Alexandre, o que foi feito ou deixou de ser feito nesses últimos 6 anos? Na sua opinião, faltou uma diretriz clara do Ministério da Educação sobre o que fazer para implementar essa reforma? Eu acho que faltou, né? O Ministério da Educação, nesses últimos anos, ele simplesmente foi inexistente. Ele poderia ter um papel de coordenação, poderia ter um papel de avaliação do processo de implementação, de apoio, de verificar quais as necessidades dos estados. E do lado dos estados, eu acho que eles procuraram, de alguma forma, implementar aquilo que estava no papel do jeito que fosse possível, né? Então, eu não critico os gestores por terem tentado fazer. Eu acho que a questão agora é olhar e ver se é razoável, se a gente entende que um jovem brasileiro pode ter o seu direito negado. 2, que se a gente acha razoável que um aluno na escola particular tenha todas as aulas presenciais e os alunos na escola pública tenham parte delas à distância, com qualidade duvidosa. E 3, se essas disciplinas e esses currículos são comparáveis, né? Portanto, se a gente não está fingindo que a gente está formando os alunos no ensino médio. Professor, olhando para frente, né? O que dá para fazer a partir de agora, a partir desse freio de arrumação? O senhor acha que o Ministério da Educação tem que liderar esse processo, esse debate e olhar para outras questões, como algumas até que o senhor já citou, da formação de professores que vão além do modelo do ensino médio? Eu acho que sim. Acho que primeiro a gente tem que olhar o estado atual da arte. Não é a opinião das pessoas que participam, né? Estudantes, professores, etc., que é muito importante, mas assim, o estado da arte atual. O que a gente está efetivamente oferecendo, quais são as condições. Segundo, eu acho que a gente tem que ter um levantamento muito claro de quais as condições que a gente tem para implementar qualquer projeto. Acho que isso faltou no desenho do ensino médio, do novo ensino médio, que foi pensar o seguinte: temos professores para isso que estamos propondo? Temos condições de infraestrutura? Porque não adianta a gente ter um projeto ideal se o país não dá conta de implementá-lo. E a gente está falando da vida das pessoas. 3 anos passam rápido, são muito importantes na formação desses jovens. É uma transição para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para a vida profissional, enfim, para uma série de outras escolhas que ele vai fazer ou ser privado de fazer se tiver uma boa ou uma má educação neste período também, né? A terceira é do ponto de vista curricular. Será que a gente não tem que garantir uma formação um pouco mais robusta nas disciplinas ou nas áreas de conhecimento que a gente hoje chama de formação básica, e aí você ter um número menor do que se chamou itinerários, que são matérias optativas, que são trilhas de acordo com a escolha do aluno, né? Eu acho que isso pode ser bastante possível. Em outros lugares do mundo, por exemplo, você tem 4 tipos de especialização, né? A gente pode talvez tentar aprender com a experiência internacional e trabalhar para restringir um pouco mais as possibilidades nesses itinerários formativos,
garantir que a gente tenha professores para isso e, sobretudo, que os estudantes não tenham uma formação pulverizada e questionável como o que está acontecendo hoje no ensino médio no Brasil. Existe algum risco para os alunos que já sofreram tanto com a pandemia do coronavírus? Existe algum risco de um novo prejuízo para os alunos do ensino médio com essa incerteza sobre o que vai mudar, se vai acabar toda a reforma, se vai continuar como está? Existe algum risco para o ensino desses alunos que estão acabando o ciclo escolar? Eu acho que hoje a gente tem, Felipe, um risco de levar adiante algo que não parece estar dando certo, sem corrigir os seus problemas. Acho que esse é o maior risco que a gente tem hoje. Eu acho que o segundo, acho que obviamente existe risco de mudanças para aqueles que já estão, mas ele pode ser minorado, uma mudança e um apoio mais rápido às redes para que façam essa transição e, eventualmente, no caso daqueles que vão prestar o Enem, que o Enem seja calibrado de um jeito que não os prejudique, ou seja, que seja desenhado de uma forma que não prejudique esses alunos que têm hoje acesso a um volume de conteúdos, vamos dizer assim, menor do que aqueles que já se formaram no ensino médio, mas que eventualmente a gente pode ser trabalhado no processo de avaliação para que eles não tenham nenhum prejuízo. O que eu acho que é o maior problema é a gente continuar com um projeto que não está dando certo, né? Sem realizar as respectivas correções de rota. De novo, eu tenho muito contato com escolas públicas e escolas particulares, né? E a gente vê em escolas particulares um cuidado em relação a esses itinerários, né? Mas mesmo nelas, você tem casos de, por exemplo, disciplinas que são muito procuradas e nem todos os alunos têm direito a cursá-las, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar direito para esse desenho, corrigir os rumos e desenhar uma política específica para aqueles alunos que foram os primeiros a estar, vamos dizer assim, nesse processo de implementação. Eu acho que aí tem uma questão que serve para o futuro, sabe? Eu acho que é o fato da gente talvez devesse ter mais cuidado ao implementar projetos que impactam na vida de tanta gente. Talvez desenhando projetos piloto, avaliando, corrigindo, enfim. Mas a gente fazer uma geração inteira de alunos quase como cobaias de um experimento não é razoável e eu acho que esse é o grande risco que a gente tem hoje. Alexandre Schneider, muito obrigada pela participação, um grande abraço. Muito obrigado, as portas são sempre abertas. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado, Felipe, e foi um prazer estar aqui com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.